Muito bem, gente fina, elegante, sincera. Vamos prosseguir aqui com o nosso curso. Finalizamos finalmente o tema dos domésticos e agora vamos estudar a Lei 6.019 de 74, que é a Lei do Trabalhador Temporário. Na verdade, é o diploma legal que nos orienta para todo tipo de terceirização, contratação de empresas interpostas, né, para prestação de serviços numa determinada empresa. Então, nós vamos, a partir de uma alteração que houve na legislação, nós vamos estudar tanto o trabalhador temporário como a prestação de serviços. Isso englobando o tema da terceirização, ok? Eu vou fazer todo um desencadeamento aqui, um alinhamento mesmo histórico, para a gente entender como que a legislação foi evoluindo e a própria jurisprudência para aceitar ou não a terceirização de serviços. Então, eu vou já compartilhar com vocês aqui o nosso material de aula. Essa aula também vai ser compartilhada com vocês. Deixa eu ficar maiorzinho, para ficar mais confortável. Lembrando tudo que já estudamos até agora: estagiário, eventual, voluntário, aprendiz, o avulso, o doméstico e agora trabalhador temporário, regulamentado pela Lei 6.000, deixa eu baixar um pouquinho aqui, 6.019, de 74, e, no mesmo contexto, o estudo da terceirização. Muito bem, eu começo este tema analisando duas súmulas do TST, que mostram bem como se deu a evolução desse tema, como que o direito do trabalho inicialmente não admitia, depois passou a admitir excepcionalmente a terceirização, a prestação de serviços. Olhem só, eu destaquei aqui a súmula 256, que está cancelada já faz algum tempo, ela só serve aqui como um resgate histórico. E depois a súmula 331, que também vai precisar de atualizações, embora ainda esteja, né, em vigor, digamos assim, ainda esteja lá na jurisprudência do TST, não tenha sido cancelada, nem tampouco alterada, mas nós vamos ver que esta súmula já exige alguma atualização após a alteração legislativa que nós tivemos no ano de 2017, um pouquinho antes da reforma e depois com a própria reforma. Mas vamos lá. Súmula 256, a que já está cancelada, tratava do quê? Exatamente de prestação de serviços e presumindo a legalidade em alguma hipótese. O que dizia a súmula 256? Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância das leis 6.019 de 74 e 7.102 de 83, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. Então, olha que interessante. Ainda que o enunciado da súmula falasse em prestação de serviços e legalidade, a ementa, né, da súmula, a súmula em si anuncia uma ilegalidade como regra. Ilegalidade da contratação de trabalhadores por empresa interposta. Porque a relação de trabalho, ela costuma ser bilateral, empregado e empregador. Não é uma relação triangular, né, em que um terceiro se veja envolvido, e daí vem a palavra terceirização, quando um terceiro se intromete nessa relação. O que esse terceiro vem fazer se ele não é quem contrata para trabalhar e se ele não é quem vai trabalhar para receber salário? Ele vai fazer uma mera intermediação, ele vai pegar um trabalhador aqui, vai colocar para trabalhar ali e vai ganhar com isso, mas espera aí, esse trabalhador então está virando mercadoria desse prestador de serviço. Essa sempre foi a grande preocupação da regulamentação da terceirização, porque a empresa que disponibiliza o trabalhador, então ela não produz nada, o empregado dela vai trabalhar na produção do outro. Logo, o que ela tem para oferecer no mercado é trabalhador, é gente. Então, a mercadoria dela são as pessoas. E isso sempre o direito do trabalho procurou evitar, né? A mercantilização do ser humano, a mercantilização da mão de obra. Por isso que
Com a súmula 256, nós só tínhamos duas possibilidades de prestação de serviço lícita. Era a do trabalhador temporário, regulado pela Lei 6.019, que é de 1974, então há muito tempo. Esse trabalho temporário que nós vamos estudar hoje, da Lei 6.019, já era regulamentado desde 1974. E também o serviço de vigilância, pela própria especialidade, né, dessa atividade, regulamentado em lei própria também do ano de 83. Então, pela súmula 256, eu só poderia contratar trabalhadores por uma empresa interposta, ou seja, terceirizar, se fosse para um serviço temporário ou para o serviço de vigilância. Daqui a pouquinho nós vamos entender exatamente o que é esse temporário. Não é exatamente um contrato por prazo determinado, não é sinônimo de prazo determinado ser temporário. Temporário é um trabalhador específico, passível de contratação em situações também específicas previstas na lei. Por ora, o que eu quero que vocês tenham em mente é que a regra era não contratar por intermédio de outra empresa, não terceirizar para que o ser humano não fosse feito de mercadoria, somente podendo contratar por empresa interposta, temporários e vigilantes. Veio a súmula 331 e amplia um pouco o nosso rol aqui. Vamos ver o que diz a súmula 331, famosíssima, porque prevê a responsabilidade, inclusive, dos tomadores. Até 2017 era a única previsão da responsabilidade subsidiária do contratante. Se o próprio empregador, a empresa que foi contratada, não pagar as verbas trabalhistas, o tomador, quem se beneficiou do trabalho, é condenado subsidiariamente, ou seja, se o primeiro não tiver condição de pagar, o tomador paga. Isso surgiu com a súmula 331, nós vamos analisar aqui todos os seus itens. Olha aqui o enunciado da súmula: contrato de prestação de serviços. Legalidade novamente. Quando é que um contrato de prestação de serviço vai ser legal? Quando é que uma terceirização vai ser legal? Pois bem, analisemos os itens da súmula. O item 1 já vem de cara dizendo: a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal. Olha só a regra novamente mantida: a ilegalidade de contratação de trabalhadores por empresa interposta. E qual seria a consequência da contratação ilegal? A formação do vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário. Ou seja, para a súmula 331 como regra, uma empresa A contratar uma empresa B para que essa empresa B traga trabalhadores para prestar serviço na B, na A, né? Isso seria ilegal, formando-se o vínculo diretamente com aquela que está precisando de gente para trabalhar. Ela não contratou porque quis se livrar de algumas obrigações, quis tornar a mão de obra mais barata, mas, sendo uma terceirização ilegal, o vínculo se forma diretamente com quem perpetrou a fraude, com quem, né, contratou ilegalmente os trabalhadores. Muito bem. Vem o item 2. Notem que até agora a única hipótese de contratação legal pela via da terceirização é do temporário. Nem o vigilante foi referido aqui ainda. Vai ser daqui a pouco, mas o temporário, desde 74, a única hipótese lícita de contratação de trabalhadores por empresa interposta. O item 2 da súmula diz: a contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional. O item 1 falou: se contratar ilegalmente, o vínculo se forma direto com o tomador. O item 2 vem e diz assim: forma o vínculo direto com o tomador, desde que esse tomador não seja órgão da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Por quê? Por que a administração pública teria esse privilégio de praticar essa ilegalidade sem ser responsabilizada pelo reconhecimento do vínculo direto? Por conta do impeditivo constitucional do artigo 37(2) da Constituição, que prevê que para alguém trabalhar para os ârgãos da administração direta, União, Estados, Distrito Federal, municípios, ou ainda fundações públicas que já estão aí, né, no âmbito fundacional, ou empresas públicas na administração indireta, o 37(2) da Constituição exige
concurso público. Então, não daria para, além da fraude da contratação, né, irregular, transformar todas essas pessoas em servidores públicos sem o requisito do concurso público. Aliás, o concurso público é né, uma exigência constitucional exatamente para impedir que o governante do momento contrate seus apadrinhados, admita seus apadrinhados e os tornem servidores, né, dos entes da administração, servidores públicos, sem nenhum tipo de concurso, sem respeito à impessoalidade, que é um dos princípios da administração pública. Torna-se pessoal o favorecimento ali do parente, do amigo, do correligionário político. Então, para que não se fizesse, por meio dessa terceirização ilícita, uma manobra para que pessoas se tornassem servidores dos entes da administração direta, sem a via regular do concurso público. Então, não, com o ente da administração pública não se forma esse vínculo. Existe a responsabilidade subsidiária, a administração pode se ver condenada a pagar verbas que o prestador de serviço não pagou, mas o vínculo diretamente com ela não se forma. Item 3 da súmula 331. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância da lei lá de 1983. Então, agora o item 3 consagra novamente, né, a vigilância como um serviço especializado que permite a terceirização, como era já na súmula 256, junto com o trabalho temporário. E amplia, dizendo que também não vai formar vínculo com o tomador contratação de serviços de conservação e limpeza, que naturalmente a gente vê empresas terceirizadas, né, há muito, prestando esse tipo de serviço em outras empresas que as contratam, e pelo permissivo aí da súmula 331, e ainda a autorização da terceirização de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador. Serviços especializados ligados à atividade meio. Esse conceito, durante muito tempo, prevaleceu entre nós por força dessa previsão do item 3 da súmula 331 do TST, que eu só poderia terceirizar atividade meio e não atividade fim. Pensando lá na nossa faculdade, na universidade, trabalhadores de limpeza e conservação, porteiros, seguranças, esses são ligados à atividade meio, porque qual é a atividade fim da faculdade, da universidade? O ensino. Então, o professor está na atividade fim. O auxiliar de limpeza, o segurança, o vigilante, o porteiro estão na atividade meio, são essenciais. Sem eles, a gente não consegue ter aula lá no campo. Porém, não são ligados exatamente à atividade fim, portanto, esses profissionais poderiam ser terceirizados desde quando a súmula 331 aí autorizou, ampliando, vocês notaram, né, as possibilidades de contratação por empresa interposta. Antes, o que era só o temporário e o vigilante, passou a ser pelo item 3 da súmula. Temporário, vigilante, conservação e limpeza e qualquer atividade ligada a um serviço especializado correspondente à atividade meio do tomador. A faculdade não poderia contratar por outra empresa, terceirizar professores, mas outros profissionais ela poderia, desde que relacionados à atividade meio. Sim, não forma vínculo contratar vigilante, temporário, auxiliar de limpeza ou alguém para atividade meio, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Isso é importantíssimo. Vejam, esses trabalhadores terceirizados virão trabalhar nessa empresa aqui, disponibilizados por essa empresa aqui. O que acontece? Essa empresa não pode dizer para que é a prestadora de serviço: eu quero que venha aqui trabalhar para mim o Zezinho da Silva. Escolher o trabalhador com pessoalidade, que é um requisito que você sabe da relação de emprego. Se essa empresa exige o Zezinho da Silva, ela está estabelecendo ali uma pessoalidade que vai resultar em quê? Vínculo direto com essa empresa aqui.
Não pode haver pessoalidade. Ela contrata o serviço da empresa, a empresa vai disponibilizar um trabalhador, o trabalhador que ela tem disponível, sem possibilidade de ficar escolhendo aquele fulano. E mais, o que acontece muito, essa empresa aqui contratava a empresa que estava aqui. Essa empresa aqui acaba o contrato dela e outra celebra um novo contrato. Sai uma empresa, entra outra. E esta que chega sabe que já havia um pessoal trabalhando aqui da antecessora, que já sabe como é que é o trabalho, já sabe como que tudo funciona, fica fácil para ela. O que ela faz? Contrata todo mundo que trabalhava para a prestadora de serviço anterior e mantém todo mundo trabalhando lá. Isso é um risco enorme para empresas privadas, né? Porque se você demonstra que a mesma pessoa prestou serviços aqui durante vários anos, por intermédio de várias prestadoras de serviço, o que você chega à conclusão de que, na verdade, essa empresa aqui queria que aquela pessoa fosse quem fosse o prestador de serviço, estabelecendo-se uma pessoalidade que pode resultar no reconhecimento de vínculo do trabalhador, né, com essa empresa aqui. Lá no Fórum Trabalhista, eu costumo dizer, nossas telefonistas, ou agora a telefonista, que é uma só, é a mesma há vários anos. E ela já prestou serviços para a União, né, para o TRT, que contrata por várias empresas. Inclusive, eu já julguei reclamações trabalhistas da telefonista do Fórum contra as empresas que prestaram serviço para o próprio Fórum, né? Inclusive com a União no polo passivo, ou seja, com o TRT da 15ª no polo passivo, porque se essa empresa não tivesse condição de pagar, o tomador ia ter que pagar a conta. Olha que interessante. Então, se fosse na iniciativa privada, essa telefonista já teria o vínculo de emprego dela reconhecido com o fórum há muito tempo, por conta da pessoalidade que se estabeleceu. Outra condição que também faz com que o vínculo se forme diretamente com o tomador é a subordinação direta. A empresa de prestação de serviços coloca um trabalhador para trabalhar aqui. Essa empresa não pode ficar dando ordens diretas, subordinando juridicamente esse trabalhador, a não ser na dinâmica do próprio trabalho e da solicitação do serviço contratado. Agora, se começa a querer dar ordem mesmo, ou até mesmo submeter aí a sanções disciplinares, estabelecendo uma subordinação direta, isso faz com que o vínculo se forme diretamente com o tomador também. Ora, se você queria alguém para poder mandar, para poder subordinar, devia ter contratado direto e não por uma empresa interposta. Então, a contratante, se tiver qualquer crítica, sugestão, solicitação para fazer, é melhor e prudente que ela contate a empresa contratada e diga, olha, o fulano está trabalhando aqui, eu preciso que você o oriente para fazer tal coisa, ou para deixar de fazer tal coisa que não está adequada. E o supervisor, o coordenador dessa empresa vai falar com o rapaz lá, com a pessoa, com a moça, lá, com quem estiver trabalhando. Porque se a contratante começar a dar ordens ou punir, advertir esse trabalhador, ela vai estabelecer a subordinação direta e isso faz com que o vínculo também seja reconhecido diretamente com ela, ok? Então, muita atenção aqui, ampliamos o rol das atividades que, uma vez contratadas, não formam um vínculo direto com o tomador, mas tem que ser respeitada, né? A impessoalidade, porque se houver pessoalidade, o vínculo se forma com quem exigiu aquela determinada pessoa, e também sem que se estabeleça subordinação direta com a contratante, sob pena de dela haver, né, o vínculo formado diretamente com ela. Item 4 da súmula. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que ele haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Então, contratante, contratada, esta disponibilizou um trabalhador aqui, ele trabalhou para essa empresa, e agora essa daqui manda embora o trabalhador e não paga as verbas rescisórias, por exemplo. O trabalhador ajuiza uma reclamação e no polo passivo ele coloca a empregadora e como segunda reclamada a tomadora de serviços, a contratante. E ele pede o quê? A condenação desta para pagar as rescisórias.
e subsidiariamente, se essa não pagar, a segunda que seja condenada a pagar também. Esta precisa estar figurando no polo passivo para constar do título executivo judicial e transitada em julgado de decisão, indo para a fase de execução. A contratante original não tem capital, não tem bens para serem penhorados, não consegue satisfazer a obrigação, parte para a cobrança desta que foi a contratante original, que não tinha relação de emprego com o trabalhador, mas por força do item 4 da súmula 331, tinha a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas. Até 2017, era a única referência para fundamentar a responsabilidade subsidiária dos contratantes, que, aliás, na maioria das suas defesas, acrescentavam já lá uma preliminar de violação da Constituição, sustentando que súmula não é lei, e a responsabilidade subsidiária prevista no item 4 da súmula 331 não tem qualquer correspondência na legislação, e que, portanto, a tomadora não seria responsável subsidiária, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, invocando, inclusive, violação ao princípio da legalidade, artigo 5º da Constituição, que era fundamento para levar o processo até Brasília, até o TST, porque a violação de norma constitucional é um dos requisitos, inclusive, para o recurso de revista, que é o recurso que leva até o TST, até a terceira instância. Então, durante muito tempo nós debatemos, até que finalmente em 2017 essa responsabilidade passou a ser prevista em lei também, como nós veremos daqui a pouco. Mas até hoje você vai ver muitas decisões de tomadores de serviço, né, da responsabilidade subsidiária fundamentada na súmula 331. Item 5. Os integrantes da administração pública direta e indireta, aqueles com os quais o vínculo não se forma diretamente porque precisa de concurso público, respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, ou seja, não forma vínculo direto, mas vai pagar a conta se o prestador de serviço não tiver condição. Olha lá. Condição para a administração pública responder subsidiariamente, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666 de 93, que é a lei da... Ai, meu Deus, como é que chama? Contratação da administração pública, deu branco. Da licitação, lei de licitação, né? Se ela não cumprir as obrigações na forma de contratação legal pela via da administração, que é a lei de licitação, ela passa a responder subsidiariamente. E também, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço. É por isso que reclamação trabalhista que tem ente público no polo passivo para responder subsidiariamente pelas dívidas, né, de prestadores de serviço com os quais o ente da administração teve contrato, são processos com muitos documentos, porque o município, o estado trazem toda a documentação que comprova que ele ficou fiscalizando, que a empresa recolhia fundo de garantia todo mês, recolhia previdência todo mês, pagava hora extra e tudo mais. O que a administração, o que o município, o estado querem quando trazem todos esses documentos? Mostrar que não foram negligentes na fiscalização do contrato e que, portanto, não teriam sequer responsabilidade subsidiária para ser reconhecida. Aqui, ó, fiscalização do cumprimento das obrigações. Essa responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa que foi regularmente contratada por licitação, por exemplo. Então, não é só o fato da empresa não ter pago que a administração teria culpa. Precisa de algo mais, mostrar que realmente não houve a fiscalização e a empresa não cumpriu as obrigações que a Lei 8666, né, exige delas, né, da administração. Item 5, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Duas informações importantes aqui no item 6. Primeiro, que o tomador responde por tudo. É comum o tomador querer destacar algumas obrigações e dizer só, mas isso eu não tenho culpa. O dano moral do xingamento do trabalhador pelo seu supervisor é do empregado da prestadora de serviço, eu não tenho nada a ver com isso.
e não é uma obrigação trabalhista estrito sensu, como o fundo de garantia que não foi recolhido. A súmula está dizendo, você vai pagar a conta total, né? Seja dano moral, seja o que for, aquilo que a Justiça do Trabalho é competente para julgar em relação àquele contrato que você teve com o prestador de serviço, você responde por tudo. Não haveria uma responsabilidade exclusiva do empregador direto por uma ou outra verba, trabalhista ou não. Agora, responde por tudo, mas que seja do período da prestação laboral. Não vou poder responder por um período em que eu não tive contrato com aquela empresa, até porque nesse período eu não era obrigado a ficar fiscalizando e também não fui beneficiário do serviço prestado. Então, se eu não fui beneficiário, não respondo nem subsidiariamente, né? Em alguns casos, nós vemos ações de porteiros, por exemplo, vigilantes que trabalham em condomínios. Trabalhou num período no condomínio A, depois foi transferido para o condomínio B, depois foi para o C. E ele ajuiza a ação contra o seu empregador original e coloca lá no polo passivo, condomínio A, condomínio B, condomínio C. E é recomendável que ele diga, olha, no condomínio A eu trabalhei de tal dia até tal dia, no B de tal dia, e no C de tal dia, tal dia. E aí ele está delimitando o período da prestação de serviços e cada condomínio responderá pelo período em que foi o beneficiário da prestação de serviços. Ok? Muito bem. E aqui nós finalizamos a análise da súmula 331, que era a nossa referência até 2017 para a responsabilização subsidiária de tomadores de serviço e também para a análise da legalidade da terceirização, né, da contratação de trabalhadores por uma empresa interposta. Então, até esse momento, eu só poderia terceirizar contratando temporário, vigilante, conservação e limpeza e atividade meio. Não podia terceirizar atividade fim. Escola não podia terceirizar professor. Hospital não podia terceirizar médico. E assim sucessivamente. Ok? Bom, feito esse introito, né, essas considerações iniciais, esse resgate até histórico de como que a terceirização veio sendo tolerada e tendo, né, seu rol ampliado com o tempo, súmula 256, depois súmula 331. Eu vou agora para o estudo da Lei 6.019 de 74, passou aqui para cima, Lei 6.019 de 1974. É uma lei muito antiga, né? Não, nem tanto também, 74, quem nasceu em 74, por exemplo, é um jovem, né? Como este que eu vos falo, por exemplo. Então, a lei é de 74. Porém, nós vamos ver que toda a sua redação, 98% do que está aqui abaixo em relação a essa lei, foi alterado em 2017. Então, na verdade, é uma lei de 74, porém com uma atualização feita no ano de 2017. E no ano de 2017 foi interessante porque essa lei ela foi alterada em dois momentos muito próximos. Inicialmente, você vai ver aqui, antes só para ver aqui, ó, Lei 6.019 de 74, dispõe sobre o trabalho temporário e dá outras providências. Essa lei, então, regulamentou inicialmente o trabalho temporário, que nós vimos nas súmulas que acabamos de estudar, era a primeira forma reconhecida, e reconhecida até hoje, de terceirização lícita, terceirização válida. Era a lei, famosa lei do trabalho temporário, e que agora virou lei do trabalho temporário e da prestação de serviço. Por força das alterações promovidas, nós veremos, por essa lei aqui, ó, Lei 13.429, opa, não está querendo destacar, agora destacou. Lei 13.000, eita, ficou um link ali. Afe Maria, Ctrl Z. Hoje está ruim aqui. Meu Deus. Bom, você está vendo aqui, né? Meu Deus do céu, não consegui selecionar. Lei 13.429, 17. 13.429. Essa lei é de 31 de março de 2017, certo? Depois,
A outra lei que tratou do tema, que nós vamos ver mais aqui embaixo, ó, nós tínhamos a 429. Foi a 467. Olha que você vê aqui, ó, 13467, que é a lei da reforma trabalhista, que é de julho, 13 de julho de 17. Então, eu tive uma lei no dia 31 de março e pouco tempo depois dela entrar em vigor, em julho, essa lei já sofreu alterações pela 13467, que aí está, que é a lei da reforma trabalhista, que passou a vigorar a partir de 11 de novembro daquele ano. Então, o ano de 2017 foi um ano caliente, né? E de muitas alterações no que diz respeito aqui à terceirização de serviços. Então, nós vamos fazer a análise da Lei 6.019, lembrando, então, que ela tem uma versão aí atualizada no ano 2017, inicialmente pela 13429, que é de março daquele ano, e depois pela 13467, que é de julho e entrou em vigor em novembro. Pois bem, vamos seguir, então, para a análise aqui da Lei 6.019. Artigo 1º, notem que eu deixei, inclusive, e trouxe lá do Planalto, a redação original da Lei 6.019 para fazer algumas distinções, alguns apontamentos, destacar algumas alterações importantes. O artigo 1º, com vigência atual, é o que não está riscado, ele diz que as relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, nós vamos chamar de ETT, empresa de trabalho temporário. Na empresa de prestação de serviços, nós vamos chamar de EPS. E nas respectivas tomadoras de serviço e contratante, regem-se por esta lei. Então, o artigo 1º, antigo dizia, olha ali em cima o riscadinho, é instituído o regime de trabalho temporário nas condições desta lei. Então, originalmente, a lei disciplinava trabalho temporário. Agora, eu tenho trabalho temporário e tenho prestação de serviços. Então, eu recomendo que você, desde já, pegue aí no seu caderno e se organize de maneira a dividir a folha ao meio. Aí nós vamos colocar, de um lado, as previsões da lei relativas ao trabalho temporário e a relação mantida com empresas de trabalho temporário. Então, metade de cada tela, do caderno, trabalho temporário. Metade de lá do caderno, prestação de serviços. E esse artigo 1º também já estabelece uma relação para dar nome quando tem a que contrata e a contratada. O nome que se dá para essa contratante, a que vai receber a mão de obra terceirizada, na hipótese do trabalho temporário ou da prestação de serviço, fazendo uma distinção no nome para ajudar a gente a se localizar. Olha só, relação de trabalho na empresa de trabalho temporário, na ETT, e na de prestação de serviço, na EPS. E nas respectivas, tomadora de serviço e contratante. Respectivas. Se é respectiva, eu concluo que tomadora de serviço vai ser a empresa que contrata uma empresa de trabalho temporário. Quem contrata a empresa de trabalho temporário é uma tomadora de serviço. E quem contrata uma prestadora de serviço vai se chamar contratante. Então, a lei estabelece essa relação, esse paralelo. ETT, tomadora, prestadora de serviços, contratante. Ok? Eu vou até mostrar para vocês que eu fiz aqui uns papeizinhos que eu gostei de um vídeo que eu fiz para direitos humanos. Eu gostei do papelzinho. Olha aqui, ó. A relação, ela é triangular. Quando eu tenho uma empresa de trabalho temporário, a ETT, que é a contratante de um trabalhador temporário, essa ETT se relaciona com uma tomadora. É uma relação triangular. O trabalhador temporário, que é empregado da empresa de trabalho temporário, olha que a setinha ainda, e para lá. Ele vai trabalhar na tomadora. E tem contrato com a ETT tem contrato com o trabalhador. Só que ele trabalha lá
lá na tomadora. Esse é o desenho que o artigo 1º estabelece para trabalho temporário. E para prestação de serviços, olha aqui. A empresa também uma relação triangular com a empresa de prestação de serviços, mantendo relação com um prestador de serviço, o trabalhador, que vai ser disponibilizado para a contratante, com quem a EPS também tem contrato. Tá certo? Esse é o desenhinho, a gente vai trabalhar essa relação durante toda a análise da lei, mas é importante que nós tenhamos essa visualização. Então, o artigo 1º já vem trazendo novidades ali em 2017 pela Lei 13.429, traçando o paralelo, mostrando que a lei agora trata de duas modalidades de contratação: trabalho temporário e prestação de serviços, dizendo que o trabalho temporário se dá entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços, e a prestação de serviços se dá entre prestadora de serviços e contratante. Durante toda a lei, eu vou ficar falando de que lado que nós estamos, trabalho temporário ou prestação de serviços, porque vai haver distinção em relação aos direitos dos trabalhadores envolvidos numa ou noutra forma de contratação. Então, já se programem para a gente ficar fazendo esse balanço para saber de que lado que nós estaremos. Na sala de aula, eu divido a lousa ao meio e fico passeando para lá e para cá, de que lado que eu estou, para que lado que eu vou, e vocês vão me guiando. Nós vamos tentar fazer essa dinâmica também aqui no nosso vídeo, beleza? Vamos, então, seguir agora para o artigo 2º, que define trabalho temporário. Vamos para a redação atual. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário e a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços. Até aí, o artigo 2º só fez definir esta forma. Deixa eu me localizar. Ele só está dizendo isso aqui, ó. O trabalho temporário é o prestado por uma pessoa física, que é esse trabalhador temporário aqui. Esse aqui é pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, é essa relação aqui, e que coloca à disposição de uma tomadora de serviços, olha lá, a EPT vai contratar com a tomadora a disponibilização dessa mão de obra aqui lá na tomadora. Para quê? Aí já vem o artigo 2º e diz quando que eu posso contratar um temporário? Para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a uma demanda complementar de serviços. Essas são as duas hipóteses em que eu posso contratar temporário. Antes de eu explicar cada uma delas, vamos só dar uma analisada na definição anterior para ver se a gente encontra alguma diferença. Dizia o artigo 2º anteriormente, trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa. O requisito da pessoa física já existia, a empresa agora é chamada, de tomadora de serviços, para atender à necessidade transitória de substituição do pessoal regular. Isso eu encontro ainda aqui, necessidade de substituição transitória de pessoal permanente. Regular ou permanente está lá, substituição transitória, mantém aqui. O requisito é o mesmo. Ou, qual era a outra hipótese? Acréscimo extraordinário de serviços, hoje chamado de demanda complementar de serviços, e vocês vão entender daqui a pouco o porquê dessa mudança. Foi para tornar mais claro e mais adequado à própria jurisprudência a previsão dessa segunda hipótese de contratação de temporário. Explicando a primeira, eu posso contratar temporário para atender a uma necessidade transitória de substituição de alguém do meu quadro permanente de empregados. Vamos imaginar que eu tenho uma secretária, essa secretária é da minha absoluta confiança, adoro o serviço dela, minha vida está nas mãos dessa secretária, sabe tudo da minha vida. Não tenho o menor interesse em me ver livre dela ou de me desfazer dela, de mandar embora, e rezo para que ela não peça demissão. Porém, ela está grávida e vai sair de licença maternidade.
eu vou ter que me virar durante 120 dias da licença dela, em que ela vai para casa, vai dar à luz ao seu filho e vai ficar lá nos primeiros meses, amamentando, e ela tem direito de se licenciar, vai receber lá o benefício previdenciário, tudo bem. Só que eu não posso ficar sem secretária. E eu vou contratar alguém. Porém, eu sei que essa pessoa virá só enquanto a minha secretária estiver de licença. E quando a licença da minha secretária acabar, ela retornará e ocupará o posto. Eu não tenho lugar para duas secretárias, eu só tenho para uma. Então, é alguém que eu contrato já sabendo que ali na frente eu vou ter que mandar embora. Ora, por que eu vou contratar essa pessoa por prazo indeterminado para chegar lá na frente eu ter que ainda pagar aviso prévio para ela, multa de 40% do fundo de garantia, se eu posso, por essa previsão legal, contratá-la como um trabalhador temporário, como trabalhadora temporária, e com a condição, olha, você vai trabalhar aqui até que a secretária titular retorne da licença dela. Ah, quanto tempo isso vai durar? 120 dias. Ok, então vamos fazer assim. Vai ser por esse período. Se ela ficar um pouquinho mais, se o bebê tiver com algum problema, você vai ficar. O termo final vai ser o retorno, o fim da estabilidade, da licença maternidade da secretária titular. Pois bem, essa é uma hipótese de contratação. Ou, lá na empresa, tem uma máquina operada por um trabalhador e esse trabalhador adoeceu e eu estou sem um operador para a máquina. Eu preciso contratar alguém para ficar operando a máquina até que aquele que adoeceu, passou por uma cirurgia, passou por um acidente, alguma coisa assim, retorne. Então, aí eu sei que essa contratação ela é precária, ela é temporária, só enquanto aquele que é o titular, o operador da máquina titular, não tiver condições de trabalhar. Você fica ali substituindo. Entenderam essa hipótese? Bem tranquila, né? A segunda hipótese é para uma demanda complementar de serviços, antigamente chamada acréscimo extraordinário de serviços. Você certamente já ouviu falar do temporário, talvez ainda não o tenha reconhecido aqui, mas sempre no final do ano, ali em outubro, novembro, você já começa a ouvir nos telejornais, na mídia aí afora, que o comércio está contratando trabalhadores temporários para as vendas de Natal. Por que o comércio contrata pessoas no final do ano, temporários? Porque é para atender aquela demanda maluca de final de ano, né, de dezembro, de Natal, que os shoppings ficam lotados, e que, infelizmente, para o lojista, não é o ritmo normal de vendas. Chegou janeiro, já, né? Pandemia, então, aí zerou, né? Mas, enfim, janeiro já o pessoal já vai para a praia, já acabaram as festas, o movimento do shopping é só para trocar o presente do amigo secreto que não viu que você engordou, que você emagreceu, né? Ou que você cresceu, e as vendas aí já estão acabando. Então, o vendedor do shopping sabe que em novembro, dezembro, ele precisa de uma equipe muito maior que não tem espaço para ficar na loja depois em janeiro. Em janeiro vai ficar um trombando com o outro lá de vendedor, porque não vai ter mais tantos clientes, né? Imagina aquele empacotador da loja de presente, de brinquedos, né? E fica aquela maluquice do padrinho, do vô, da avó, do pai, da mãe, do Papai Noel, todo mundo comprando presente. Chega em janeiro, não tem nem pacote mais para fazer. Então, o comércio, sabendo disso, contrata temporários. Ó, é agora de novembro até 25 de dezembro. No final de dezembro já terminou seu contrato, porque eu não tenho esse movimento durante o ano todo. É uma hipótese que todo mundo sempre viu, e alguns de vocês podem até ter se valido disso para ter um rendimento extra, uma primeira oportunidade de trabalho, alguém aí pode até ter trabalhado, né, no shopping, no comércio, em algum lugar, nesse período de fim de ano como temporário. Chegou no fim do período aí de vendas, né, do movimento maior, o contrato se encerra, o temporário vai embora. Até depois, em janeiro, a gente vê aquelas reportagens. O fulano de tal foi contratado como temporário, mas se dedicou, mostrou um bom serviço e foi efetivado, vai continuar na empresa. O objetivo do temporário é esse, mostrar um bom serviço durante o tempo que está ali, para ver se efetiva e vira um empregado direto da tomadora de serviços, né? Agora, olha que interessante, agora já para explicar por que acréscimo extraordinário foi mudado para demanda complementar.
Acréscimo extraordinário. O aumento de vendas no período de Natal é um acréscimo extraordinário? Não. Causa surpresa o shopping está cheio no mês de dezembro? Não. Surpresa seria você chegar no shopping em dezembro e o shopping está vazio. Ô, louco, o que aconteceu? Né? Será que pandemia de novo? Porque o que se espera num período de Natal é vendas a pleno vapor, shopping lotado. Então, esse aumento não é extraordinário. Olha, quem estava faltando? O nosso cachorrinho. Será que eu vou ter que dar... Será que eu consigo dar pause hoje? Olha ele chorando aqui. Eu vou dar um pause. Vamos ver se vai funcionar para eu não pagar mico, hein? Espera aí. Deixa eu ficar de olho na luzinha. Vem cá, pause. Espera aí, Theo, que eu já vou. Espera aí. Será? Deixa eu ver. A luzinha... Não, tá parada. Resume. Ah, sei lá. Deixa eu fazer. Abrir a porta. Posso já fazer. Voltei. Será que vai? Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço? Pausado. Será que vai? Deixa eu ver. Ai, que medo. Ah, acho que eu voltei. Será que deu certo dessa vez? Só vou saber depois que eu terminar essa gravação. E olha que essa aqui é longa, hein? Bom, eu acho que o compartilhamento está aqui. Beleza. Ai, se esse cachorrinho me fez perder essa aula, hein? Vocês não sabem da maior. Ontem veio para cá agora um gatinho de 45 dias. Daqui a pouco eu vou ter que levar no veterinário. Inclusive, a fauna está aumentando aqui em casa, já viu, né? Tudo pelas crianças. Mas, enfim. Onde é que eu estava mesmo? No acréscimo extraordinário de serviço. Pessoal, então, o shopping estar lotado em dezembro não é algo extraordinário, é algo ordinário. Mas a jurisprudência entendia que era válida a contratação do temporário, mesmo não sendo algo extraordinário, mas sazonal. É aquilo que não dura o tempo todo, é só numa temporada específica. E eu aprendi isso até meio na marra, porque eu, aqui em São José, já como juiz, cheguei a declarar nula uma contratação de um temporário por uma empresa fabricante de ar-condicionado que contratou o temporário no verão, alegando aumento extraordinário de serviços. Não, no verão todo mundo vê a reportagem também, o povo comprando ventilador, ar-condicionado, quando vem aquele calor insuportável. No verão, você presume que a produção de uma fábrica de ar-condicionado vai aumentar. Então, não era acréscimo extraordinário. A empresa sabe que no verão vai precisar de mais gente, eu entendi que não podia contratar temporário porque não preenchia o requisito da lei. Mas o tribunal reformou essa decisão, dizendo não, sendo sazonal, ou seja, o que ele produz no verão é bem menos do que ele vai produzir no inverno, aí ele não vai precisar de tanta gente, ele poderia contratar, então, validamente, licitamente, temporários. Para não ter mais essa dúvida, porque falar em serviço extraordinário, isso não ficava claro. A lei muda a terminologia para demanda complementar e define aqui embaixo, eu já vou direto aqui para o parágrafo 2º, depois eu volto para o parágrafo 1º. Define o que é uma demanda complementar, dizendo que considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis, isso é o extraordinário. Ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tem a natureza intermitente, periódica ou sazonal. Aí está perfeito, tanto para o shopping quanto para a fábrica de ar-condicionado. Olha lá, é previsível que o shopping estará lotado no fim do ano. É previsível que a fábrica de ar-condicionado também terá aumento da produção no verão. Então, é um fator previsível, mas que tem uma natureza intermitente, periódica ou sazonal. Aí ficou bem legalzinho, né? O que eu quero que vocês entendam agora, depois de explicado tudo isso, esmiuçado, é que trabalhador temporário só pode ser contratado em duas hipóteses. Só há uma ou outra hipótese de contratação válida de temporário.
ou para a substituição de alguém do meu quadro pessoal regular e permanente, ou para atender agora a uma demanda complementar de serviço. Fora dessas hipóteses, você pode fazer qualquer tipo de contrato, mas não o temporário. O temporário é só para essas hipóteses. Legal? Ok? Muito bem. Voltando aqui, que eu pulei o parágrafo 1º, que diz que é proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei. Olha só, eu tenho uma empresa e meus trabalhadores estão em greve. Eu preciso do trabalho, o que eu faço? Eu chamo uma empresa de trabalho temporário e falo, olha, preciso de gente. Por quanto tempo? Enquanto essa greve durar aí. Quando acabar a greve, o pessoal volta, os temporários vão embora. Por que não é permitido isso? Porque, ora, o direito de greve é um direito constitucional. Nós até já refletimos sobre o direito de greve em aula, vendo que ele teve um avanço enorme. É um crime, né? Originalmente um crime que hoje é um direito constitucional, um avanço que acho que nenhum outro direito alcançou. E a greve, como direito, ela tem que ser exercida dentro dos limites legais, dentro dos limites da regulamentação desse instituto. Ah, o cachorrinho chorando de novo. Agora sem pausar. Sem pausar. Não, como não? Voltei. A greve tem que ser exercida dentro dos seus limites legais. Ora, para o empregador, qual é o problema da greve? Ficar sem a mão de obra, ficar sem o serviço. Essa é a pressão que a greve exerce. Se ele tiver a possibilidade de contratar substitutos, ele esvazia a greve não alcança a sua finalidade. Aí o direito constitucional de greve resta violado, né? A greve não vai ser exercida na sua plenitude. Então, não se pode substituir trabalhador em greve por temporário, porque isso é desrespeitar o próprio direito de greve. Agora, salvo nos casos previstos em lei. O que é salvo nos casos previstos em lei? Se a greve, aí é do ponto de vista dos trabalhadores, se ela é exercida fora dos padrões da lei, se os trabalhadores fazem essa greve de maneira violenta, se eles não comunicam com algumas horas de antecedência, conforme previsão legal, aí se diz que a greve é abusiva. O que é greve abusiva? É a greve ilegal. Abusivo aqui é sinônimo de ilegal. Uma greve que não tem legalidade no movimento porque não observou a lei. A partir do momento que a greve é declarada abusiva ou ilegal, tudo aquilo que a lei de greve prevê de proteção ao trabalhador deixa de proteger. Porque, ora, ele não está fazendo greve, tecnicamente falando, juridicamente falando. Está fazendo um movimento lá, um motim, qualquer coisa, menos greve, porque ele não está respeitando a lei de greve. Se ele não está respeitando a lei de greve, as proteções da lei também não lhe serão asseguradas. E aí alguém, um empregador, está lá, está tentando negociar, o tribunal declara que a lei é abusiva, manda os trabalhadores voltarem ao trabalho. Eles não voltam. Existem a própria determinação do tribunal, até porque greve é um dissídio, né, de natureza coletiva que é resolvido no tribunal, competência originária. O empregador não tem mais o que fazer, ele tem até uma determinação judicial para que seus empregados retornem ao trabalho. Se eles não retornam, ele poderia, nesse caso, até contratar temporários, porque aí já é uma hipótese, né, permitida pela lei de greve, que entra exatamente nessa ressalvinha final aqui, ó, salvo nos casos previstos em lei, né? Mas a regra é a proibição enquanto essa greve for lícita, for legal e não abusiva ou ilegal. Muito bem, analisamos aqui, então, as hipóteses de contratação dos temporários, essa proibição aqui de contratação no período de greve. O artigo 3º diz que é reconhecida a atividade da empresa de trabalho temporário que passa a integrar o plano básico de enquadramento sindical a que se refere o 577 da CLT. Reconhecendo a ETT, né? A empresa de trabalho temporário, que é quem inaugura toda essa relação aqui de trabalho temporário, e ela passa também a integrar o plano de enquadramento sindical. Para definir a categoria de alguém, eu analiso a atividade preponderante em regra do empregador. Se é um empregado
de empresa de trabalho temporário, a categoria dele é dos temporários. Legal? Artigo 4º. A empresa de trabalho temporário, de quem que nós estamos falando? Da ETT, trabalho temporário ainda. A empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Engraçado, né? A empresa de trabalho temporário é aquela empresa que a lei autoriza a fazer aquilo que sempre foi proibido, ou seja, ter como mercadoria, ter como objeto, né, oferecido no mercado, seres humanos, trabalhadores. O que uma empresa de trabalho temporário tem? Ou produz? Nada. Ela só tem gente para fazer, pau para toda obra. Eu tenho vendedores para o shopping, tenho operadores de torno nas metalúrgicas, tenho secretárias executivas, tenho porteiros, sei lá, eu tenho qualquer trabalhador que você precise para substituir alguém do seu quadro regular ou permanente ou atender a uma demanda complementar de serviços. Viu que interessante? Como que realmente o trabalhador aí vira a coisa, o objeto do contrato, né? Uma coisificação do próprio trabalhador. Mas nessas hipóteses a lei sempre permitiu, né? Desde 1974. Então, o artigo 4º, ele está fazendo a definição dessa aqui, ó, da ETT, da empresa de trabalho temporário, que inaugura aqui a relação do trabalho temporário, dizendo que a ETT necessariamente é uma pessoa jurídica, não pode ser pessoa física. Se você analisar a redação revogada aqui do artigo 4º, compreende-se como empresa de trabalho temporário a pessoa física ou jurídica urbana. Olha, antigamente a definição era pessoa física ou jurídica urbana. Quando o artigo 4º vem e fala pessoa jurídica, ponto final, duas alterações são promovidas ao mesmo tempo. Primeiro, impedindo que ETT seja pessoa física. Uma pessoa que disponibiliza pessoas para as empresas. Aí já é demais. Aí já vira aqueles gatos da área rural que trazem pessoas de outras regiões para trabalhar nas fazendas. Aí já vira mercantilização mesmo da mão de obra humana, aí já é intolerável, né? Por isso a impossibilidade, então, da ETT ser uma pessoa física. O artigo 4º limitava ao trabalho urbano, agora já não mais o faz, o que leva a concluir que, com a alteração da Lei 13.429, também se estendeu para a área rural a possibilidade da contratação de temporários. Eu ainda estou falando de trabalhadores temporários aqui, né? O que a ETT faz? Coloca trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. É o que o artigo 4º fala atualmente. Portanto, o artigo 4º está definindo ETT, né, no lado do trabalho temporário. Já o 4º-A vem para dizer o que é prestação de serviços. O artigo 4º caput, eu estou desse lado, do trabalho temporário. Agora, o 4º-A, eu estou indo para o lado de cá para falar de prestação de serviços. E o artigo 4º-A, olha, quer saber? Eu acho que cabe, talvez, aqui uma pausa, porque está dando praticamente 1 hora, para o vídeo não ficar muito longo. Então, até agora, eu estava apresentando para vocês a evolução da disciplina da terceirização e vimos as definições legais atuais de trabalho temporário, empresa de trabalho temporário. Vamos fazer uma pausinha e aí o novo vídeo começa com a continuação, trabalhando, então, agora o conceito de prestação de serviços. Aí nós vamos definir a prestadora. Até agora eu estava desse lado. Eu volto no novo vídeo para passar para o lado de lá da prestação de serviço, tá bom? Como de praxe, tiramos o compartilhamento, fico grandão para dar um susto para vocês e vou encerrar aqui e volto já já, diretaço.